Código Penal dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, a escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, 1. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Detenção de 6 meses a 2 anos
ou multa. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração da coisa comum, fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 2/3. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 2. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º. B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma,
Aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, pena: reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Da usurpação. Capítulo 3 da usurpação. Alteração de limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Detenção de 1 a 6 meses e multa. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. 1. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. 2. Invade com violência a pessoa, ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não é emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4 do dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado.
Parágrafo único. Se o crime é cometido: 1. Com violência à pessoa ou grave ameaça. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. 3. Contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 3. Contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem dê direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 65. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente, em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Nos casos dos artigos 163 do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento da pena. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa: 1. Em depósito necessário. 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixar de 1. Recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social de que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. 3. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.
Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a demulta, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que 1. Tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Ou 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 69. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio. A apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500.000 a 10 conto de réis. Parágrafo 1º. Se o crime é primário e é de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? Disposições de coisa alheia como própria. 1. Vende permuta, dá em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. 2. Vende permuta, dá em pagamento ou em garantia, coisa própria, inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. 3. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia ignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. 4. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói total ou parcialmente ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências de lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. 4. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro,
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, incluída pela Lei 14.155 de 2021. Parágrafo 2º B. A pena prevista no parágrafo 2º A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. Administração pública direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental. Ou 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles a prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa, ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender como precioso metal de outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Artigo 177.
Promover a fundação de sociedade por ações fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. 1. O diretor, gerente ou fiscal da sociedade por ações que, em prospecto e relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente no todo ou em parte fato a elas relativo. 2. O diretor, gerente ou fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. 3. O diretor ou gerente que toma empréstimo à sociedade ou use em proveito próprio ou de terceiro dos bens os haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. 4. O diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidos, salvo quando a lei o permite. 5. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, assenta em penhor ou em caução ações da própria sociedade. 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucro ou dividendos fictícios. 7. O diretor, gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conluiada com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. 8. O liquidante nos casos dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 9. O representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados no número 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocie o voto nas deliberações da Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou o arrante. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou arrante em desacordo com disposição legal. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude e execução. Fraudar execução, alienação, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Somente se procede mediante queixa. Da receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial, para o efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz ter em consideração as circunstâncias
deixar de aplicar a pena na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente, descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. 2. De irmão legítimo ou ilegítimo. 3. De tio ou sobrinho, com quem o agente coabite. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Ao estranho que participa do crime. 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, siga esse canal e comente para que eu possa saber se você está achando de bom ritmo a leitura dessa lei. Muito obrigado e até a próxima.